Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para falar um pouquinho sobre o predicado. Então, nós estamos falando sobre análise sintática e até então vimos dois termos da oração, que são os termos essenciais. E aí vocês devem lembrar que a gente comentou a respeito do sujeito e do predicado, e especialmente sobre o caso do sujeito, que nem sempre ele vai aparecer na oração. Apesar de ele ser chamado de termo essencial, existem as orações sem sujeito, né? Então, nós já discutimos sobre isso, falamos sobre os tipos de sujeito, fizemos alguns exercícios e hoje a gente começa a falar sobre o predicado. Vamos lá? Então, para a gente pensar a respeito dos tipos de predicado, a gente precisa recuperar aquilo que nós tínhamos visto também no último exercício, a questão dos verbos nocionais e dos verbos não nocionais, né? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar acerca do predicado. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, a gente tinha visto que toda oração ela gira em torno do verbo, né? O verbo é a base da oração, é o que faz com que uma frase seja considerada uma oração. E a análise sintática ela é sempre feita em torno dessa oração. Portanto, é a partir do verbo que a gente descobre qual é o sujeito e todo o restante se torna o predicado. É assim que a gente geralmente aprende na escola. Achou o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então, nós vimos que o verbo concorda com o sujeito da oração, né? E nós temos aqui a definição, então, de predicado, que é aquilo que se afirma ou se nega a respeito do sujeito da oração. Outro conceito, parte da oração que contém o verbo e que traz informações sobre o sujeito. Então, é importante saber que é no predicado que vai estar o verbo, então, que é o núcleo de toda a oração. E aí, pensando a respeito do tipo de verbo, se ele é nocional ou não nocional, é que a gente vai ter a classificação do predicado, tá? Mas a gente chega lá. Então, nós temos aqui o predicado é a parte da oração em que há verbo, portanto, não existe predicado que não possua verbo ou locução verbal. Até porque, se não existir verbo, nós não temos oração, né? E o verbo vai sempre estar contido na parte do predicado. Existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado, né? Então, isso justifica o fato de a gente ter o predicado como termo essencial da oração, e talvez mais essencial do que propriamente o sujeito. Então, nós temos dois termos essenciais da oração, mas se a gente pudesse dizer que o mais essencial aí é o predicado, é ele a base da oração. A gente tem oração sem sujeito, mas a gente não tem oração sem predicado, porque não, senão a gente não tem oração, né? Então vamos lá. Então, pensando nesse esqueminha aqui do predicado, nós temos as características do predicado. Então, primeiro, o predicado sempre possui um verbo, aquilo que a gente já comentou. É tudo aquilo que não faz parte do sujeito, portanto, é considerado predicado, é aquilo que sobra, como a gente fala, né? Nós temos os tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, a depender da sua construção e do tipo de verbo. E alguns exemplos. Então, eu quero passar em um concurso. Então, predicado, quero passar em um concurso, visto que o eu é o sujeito, né? Então, aqui, um esqueminha bem básico para a gente pensar no conceito de predicado. Em relação aos tipos de predicado, então, a classificação do predicado está relacionada ao tipo de verbo que o constitui. Portanto, se o verbo for significativo ou nocional, então a gente está trabalhando com o conceito de verbo nocional, que são os verbos transitivos e intransitivos, ele será o núcleo, ou seja, a parte mais importante da oração, do predicado. E, consequentemente, a gente passa a ter um predicado verbal. Então, se na frase a gente tem
um verbo nocional, vocês já sabem que nós temos ali um predicado verbal, tudo bem? Então, nós temos ali: João acordou cedo, as crianças brincavam no quintal, ficamos em casa hoje. Então, nessas três frases, o verbo é um verbo nocional, portanto, nos três casos, nós temos predicado verbal. Quando é constituído por verbo de ligação, ou chamado de verbo não nocional, né, então, cuja função não é ser núcleo, e sim ponte, ligação entre o nome e o predicativo do sujeito, nós passamos a ter um predicado nominal. Então, o núcleo desse predicado não é o verbo, e sim o nome, ou seja, o predicativo do sujeito. Então, o primeiro que a gente tinha visto aqui, por que o predicado é chamado de predicado verbal? Porque o núcleo, a palavra principal é o verbo. No predicado nominal, a gente tem um verbo de ligação, um verbo não nocional. E a função dele é só ligar o sujeito ao seu predicativo, a sua característica, enfim, é esse nome que está posto ali, ligando ao sujeito. Por isso, a gente tem um nome como palavra mais importante. Portanto, a gente tem um predicado que é chamado de nominal. Então, as meninas estão alegres. Então, ali nós temos o estão, que é um verbo de ligação. Percebam como é muito mais importante as meninas alegres do que as meninas estão, né? Então, a palavra alegres é o centro desse predicado, é um nome, consequentemente, eu tenho predicado nominal. História e geografia são as minhas matérias preferidas. Então, matérias preferidas, minhas matérias preferidas ali, eu tenho um nome, uma locução, né? Um sintagma nominal que está funcionando como predicativo do sujeito. E somos muito felizes, também nós temos felizes, que é aí o predicativo do sujeito que está oculto. Então, só para retomar, né, ali ó, as meninas eu teria um sujeito simples, história e geografia sujeito composto e somos sujeito oculto. E esses predicativos estariam ligados a esse sujeito. Por isso que é chamado de predicativo do sujeito. E a gente já volta a falar sobre essa classificação. E um outro tipo de predicado é aquele em que a gente tem um verbo nocional mais um predicativo. Então, a gente vai ter dois núcleos. Então, existem predicados que, além de conter um verbo nocional, possuem também um predicativo, que pode se relacionar ao sujeito, e por isso ser classificado como predicativo do sujeito, ou pode se relacionar ao complemento verbal, que seria o objeto direto ou objeto indireto, que aí é chamado de predicativo do objeto. Então, depois a gente vai falar claramente, né, o que é o predicativo do sujeito e o que é o predicativo do objeto. Quando no predicado há dois núcleos, ou seja, um verbo nocional mais um nome que é o predicativo, nós passamos a ter um predicado verbo nominal. Por isso que ele é chamado de verbo nominal, que aí nós temos os dois núcleos. Então, como nós temos aqui como exemplo, os ministros do Supremo Tribunal declararam o réu inocente. Então, ó, declararam é um verbo nocional e inocente é um predicativo. Nesse caso aqui, ó, o predicativo, quem que é o inocente? O inocente é o réu. Então, aqui nós temos a posição de objeto direto. O inocente não está falando dos ministros, mas sim do réu. Por isso, aqui a gente teria um predicativo do objeto. Nesse caso, João voltou satisfeito. Então, voltou, um verbo nocional, e satisfeito é esse predicativo. Quem é que estava satisfeito? João. Então, nesse caso, a gente tem um predicado verbo nominal com um predicativo do sujeito. Ficou claro isso? O outro exemplo, a mesma coisa. O menino chegou aqui assustado. Então, chegou, um verbo nocional, e assustado é o predicativo. Esse assustado refere-se ao menino, que é o sujeito da oração, por isso é chamado de predicativo do sujeito, certo?
Tranquilo até agora? Bom, aí nós temos esse esqueminha para a gente pensar a respeito do predicado. Então, predicado é a declaração que se faz do sujeito. Ele possui um verbo sempre, o verbo é o que faz com que a gente tenha a oração, e esse verbo, ele pode ser um verbo significativo ou nocional, né, que é o transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo ou transitivo direto e indireto, ou ele pode ser de ligação, ou ele pode ser formado ali por um verbo nocional, significativo, e um predicativo. Se ele tiver um verbo nocional, o predicado é verbal, ou seja, o verbo é o núcleo. Se o verbo for de ligação, o predicado é nominal e o núcleo vai ser o seu predicativo. Se nós tivermos os dois, o verbo nocional mais o predicativo, nós temos o predicado verbo nominal. Ou seja, nós temos dois núcleos que vão ser o verbo e o predicativo. Então, esse esquema aqui é para tentar facilitar. Vejam se é importante, se dá para vocês entenderem um pouquinho esse processo, né, de como se dá a classificação. Mas depois também com os exercícios, tudo sempre fica muito mais fácil, né? A gente tira dúvidas, a gente treina, a gente vê na prática as situações em que a gente classificaria como um ou outro. Então, respirem, que logo a gente começa a fazer exercícios. Então, aqui nós temos um esqueminha que eu acho que facilita bastante a compreensão do predicado verbo nominal. Então, nós temos aqui, ó, os homens viajaram para a capital. Então, viajaram é um verbo de ação, então, um verbo nocional, não tem nenhuma característica a respeito do sujeito, nem do objeto, portanto, tenho predicado verbal. Os homens estavam animados, estavam é verbo de ligação, animados é um predicativo, portanto, predicado nominal. O núcleo do primeiro é viajaram, o núcleo do segundo é animados. Quando a gente junta essas duas informações em uma só, então os homens viajaram para a capital animados, nós passamos a ter um predicado verbo nominal, porque a gente tem um verbo nocional mais um predicativo que está ali em destaque. Por isso que eu tenho ali um verbo nominal. Predicado, verbo nominal. Então, perceba como se fosse uma expressão. Você vai juntando o predicado verbal mais o predicado nominal e constitui o predicado verbo nominal. A mesma coisa aqui. Mariana assistiu a um filme. Assistiu, verbo nocional. Portanto, predicado verbal. Mariana estava emocionada. Emocionada é um predicativo, estava, verbo de ligação. Por isso, a gente tem predicado nominal. Mariana assistiu a um filme emocionada, a gente passa a ter dois núcleos, portanto, predicado, verbo nominal. E aqui eu coloquei um caso específico para a gente tomar cuidado, principalmente quando a gente for construir esse tipo de frase. Né? Então, nós temos, nos dois primeiros exemplos, não há dúvidas, né? Animados refere-se a homens, então, predicativo do sujeito. Emocionada refere-se a Mariana, também predicativo do sujeito. Nesse caso aqui, nós temos um rapaz assaltou um senhor. Assaltou, verbo nocional, predicado verbal. O rapaz estava agitado, então, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Quando eu junto essas duas frases, um rapaz assaltou um senhor agitado, esse agitado, ele gera uma ambiguidade. Por quê? Ele, por estar no masculino singular, nessa frase, nós temos dois substantivos no masculino singular, essa frase pode ser entendida de duas formas. Ou o rapaz estava agitado, ou o senhor estava agitado. Nos dois casos, eu tenho uma frase verbo nominal.
O único problema é que isso gera um problema de interpretação. Então, eu teria que reescrever essa frase de modo com que ficasse claro quem é que está agitado, se o rapaz ou o senhor, tá? Então, nesse caso, não daria para eu saber se o predicativo é do sujeito ou do objeto. Pela lógica, sabendo da frase anterior, seria um predicativo do sujeito, porque a gente estava falando do rapaz. Mas por essa construção apenas, não daria para a gente saber. Tudo bem? Bom, então, em relação ao predicativo do sujeito, nós temos ali, confere uma qualidade ao sujeito, é a característica ali do predicado nominal, é o núcleo do predicado nominal. É considerado um termo integrante da oração. A gente está falando, por enquanto, de termos essenciais, depois a gente vai falar quais são os termos integrantes, mas o predicativo do sujeito é um deles. E ele acontece com o verbo de ligação, né? Então, na maioria das vezes, vamos dizer, porque a gente vai ver que em algumas frases pode ser que no predicado verbo nominal ele apareça como com um verbo nocional também. Então, nós temos aqui, os amigos estavam confortáveis. Confortáveis refere-se ao sujeito. Você será engenheiro. Engenheiro refere-se ao sujeito. E nós temos verbos de ligação. Marcos anda desapontado. Desapontado também refere-se ao sujeito. Então, nesse caso, nós temos predicativo do sujeito. Em relação ao predicativo do objeto, ele aparece em predicados verbonominais, é um termo integrante da oração também, e confere uma característica ao objeto direto ou indireto, por isso que é chamado de predicativo do objeto. Então, nós temos o juiz declarou o réu culpado. Então, percebam que esse culpado ele está relacionado ao objeto direto réu, né? Então, ali é um predicativo do objeto. Marcos encontrou seu amigo desacordado. Então, aí o desacordado pressupõe-se que é o amigo que está desacordado. Então, nós temos o predicativo do objeto. As crianças deixaram a casa bagunçada. Então, bagunçada é o predicativo do objeto, aqui no caso, casa, certo? Então, nós temos aqui 3 exemplos de predicado verbo nominal e também, consequentemente, de predicativo do objeto. A gente falou rapidamente sobre os tipos de predicado. Então, são 3: predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. E nesses predicados nós vamos ter termos integrantes, que vão ser justamente o predicativo, no caso do sujeito ou do objeto, a depender da frase, né? Então, a gente está falando desse termo integrante, apesar de a gente não estar falando ainda dos termos integrantes, mas como eles fazem parte da identificação do predicado, é importante que a gente considere. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. E logo mais eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. E aí eu espero que tudo fique mais claro ainda e a gente conversa na próxima aula. Tudo bem? Até mais, gente. Um beijo e estudem. Qualquer dúvida, é só deixar a perguntinha aqui. Beijo!